por exemplo, colocaram o else e o print dentro do else, e ele não estava, ele estava alinhado junto com o else, aí ele deu erro, tem que colocar, tem que tomar bastante cuidado, se você quiser que ele entenda que esse else aqui é desse if, os dois têm que estar exatamente no mesmo nível, tá vendo? E aí tem aquela questão de que tudo que está a um nível de indentação para frente vai ser um bloco de código que vai estar dentro desse comando aqui. Então, todo esse if else está dentro desse if aqui. Esse print está dentro desse if. Esse else é desse if aqui, ó, tá vendo? Porque ele estão os dois alinhados. Esses dois comandos estão dentro desse else. Se eu pegasse e simplesmente fizesse assim, esse else aqui ia passar a ser desse if aqui, e aí ele ia reclamar que tem dois elses no if. Então, prestem muita atenção que a indentação, onde vocês colocam as coisas, faz bastante diferença. Oi, Beatriz. Flávia, eu não sei se você já falou isso, mas eu não tô lembrando. Você pode passar lá no código para eu te perguntar, por favor? Posso aqui. No primeiro bloco do if, aí no else que tem dentro dele. Aí você botou você botou raiz igual a menos c sobre b e depois print tá na raiz. Ok. Tinha necessidade de criar essa variável raiz e aí print? Ou se eu colocasse, em vez de raiz ali, já colocasse essa operação, funcionaria? E funciona, sem problemas. Ele resolve isso daqui e vai imprimir. Sem problemas, ele faz normal. Só tava nessa dúvida mesmo. Beleza. Tá. A gente esqueceu de uns parênteses, 2A do dado. Então, não precisa. Assim, tem coisas que funcionam sem vocês colocarem os parênteses, né? Que nem, por exemplo, esse daqui vai resolver a divisão e a multiplicação na ordem que aparecer, então precisa do parênteses. Mas talvez não necessariamente todos precisem. Na dúvida, eu sempre ponho. É melhor você ter parênteses de mais do que ter parênteses de menos. Não precisa ter, assim, 5 pares de parênteses um do lado do outro, sem necessidade. Mas, na dúvida ali, ó, eu quero que isso aqui faça junto, coloca um parêntesezinho ali. Fica fácil de ler, ninguém fica com dúvida. Sempre bom. E vamos ver, então, o nosso último exemplo para eu liberar vocês, que já são 11h55, vocês devem estar morrendo de fome. Tá. E aí a gente tem o nosso último aqui exemplo, que era o pedra, papel, tesoura. E ele fez aqui a situação é, ele dividiu. Se o jogador A é pedra, tem duas opções para o jogador B. Ele pode ser... Não, ele tem três opções para o jogador B, né? Ele pode ser pedra também, e aí dá empate. Ele pode ser tesoura, e aí o B perde, o A ganha. Ou ele pode ser papel, e aí o B ganha, né? Então, basicamente, ele tem essa primeira grande divisão aqui, que é, vamos listar as possíveis jogadas do jogador A. Então, a gente tem um if aqui para pedra, um elif para tesoura, e um else, que é as jogadas de papel do jogador A. E aí, dentro de cada um desses, a gente vai ter um bloquinho para decidir a jogada do jogador B. Então, se o jogador A jogou pedra, dependendo do que o B fez, a gente vai falar empate, tesoura, jogador A ganhou, jogador B ganhou, porque se não é pedra, não é tesoura, é papel, e aí papel ganha de pedra. Então, acho que isso aqui esse é o lugar que era legal ter, tipo, um comentáriozinho, talvez. Jogador B. Não sei, acho que a lógica de como funciona essa parte aqui, acho que faz sentido, sabe? É questão de dividir esses casos. Oi, Rafael. Ô, Flávia, nesse caso, quando eu tenho um if, um elif, a terceira opção, né, que é a que resta, dá para colocar como else, como dá para colocar com elif com a opção, né, que no caso me deixa mais confortávelzinho, não sei porquê, eu acho que, tipo, você tá denotando as três lado a lado. Tem problema? Pedra, tesoura, papel. Eu poderia fazer assim, sim, isso daqui iria funcionar. O que acontece é sempre essa coisa de quererem evitar fazer comparação que não precisa, sabe? Se eu sei que qualquer outro valor que eu tiver aqui, que não for pedra e não for tesoura, eu quero simplesmente que ele saiba que é papel, só tem uma opção, eu não preciso testar de novo. Então, por isso que o mais comum é você pegar e colocar aqui só o else. E aí você pode colocar aqui, para você se sentir melhor,
Você joga um comentário aqui, jogador B igual papel, sabe? Que aí fica claro no seu código, mas o seu programa não precisa executar essa comparação a mais. Ô, Flávia, mas aí nesse caso, como é um valor de input, quando você coloca só else, se a pessoa colocar escrever qualquer Exato. coisa que tá fora do Sim, seu. isso é um bom ponto, sim. E assim, eu pensei, por exemplo, tipo, a gente corre o risco da pessoa, sei lá, escrever tesoura com T maiúsculo. Eu sei que é ridículo, mas tipo, colocar tesoura end, ou tipo, não, no caso, Pois or, é, e aí iria cair no else, porque não é esse tesouro aqui. Não, não, você está certo, sim. Funciona, de fato, assim, já é mais conservador. Cobre casos, né? Garante que com certeza a pessoa digitou pedra, digitou tesouro, digitou papel exatamente desse jeito. Sim. Mas beleza, valeu. Não, é um bom ponto. Não está errado. Estou funcionando. Tá, assim, a princípio está ok. Existem boas práticas, existem coisas que as pessoas costumam fazer, mas, por exemplo, isso que você falou, sabe? Eu quero escrever uma condição a mais, porque se a pessoa digitar qualquer coisa, aí não cai nela. Então, aí você até poderia ter, aí sim, nesse caso, você colocaria o elif, e aí você colocaria, pode pôr, por exemplo, colocar um else, e ele faz print jogada inválida. Então, aí o else, nesse caso, seria útil para isso, sabe? Qualquer coisa que não Sim. for nenhum desses, eu falo que é inválido, Aí sim, beleza. entendeu? Poderia. Eu acho que, assim, ficou alguma dúvida dessa ideia? Eu acho que o mais importante aqui, a ideia realmente é que você tem vários casos e você está usando o if para você quebrar nesses casos e agir de acordo com o que você quer que aconteça. Então, por isso que a gente tem ali o nosso jogador A, as 3 jogadas. Se ele faz uma jogada, eu avalio a jogada do B. E aí, de acordo com cada jogada, eu sei dizer quem ganhou e quem perdeu. Ele tem também um outro truquezinho que eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, que daria para eu ter feito isso de alguma forma que não tivesse todos esses ifs. Novamente, esses códigos estão lá no slide. Ele pensou assim numa nova versão que é um jeito um pouquinho mais esperto de fazer. Ele atribuiu 0 para pedra, 1 para papel e 2 para tesoura. E aí, com essa conta aqui, jogador A menos jogador B, resto da divisão por 3, ele consegue descobrir quem é o vencedor da partida. Olha só qual que é o macete aqui. Que ele faz 2 menos 1, resto da divisão por 3, dá 1. Então, ó, tesoura vence papel, o jogador 1 venceu. 2 menos 0, resto da divisão por 3, dá 2. Então, tesoura na pedra, quem venceu é o outro, ele perdeu, quem venceu foi o jogador 2. Então, ele pensou nesse outro macetezinho, esse jeito eu acho que é menos intuitivo, embora depois o código fique assim, bem pequenininho, né? Porque você simplesmente faz essa conta aqui para o resultado. Se o resultado for 1, é o jogador A que ganhou, se o resultado 2 é o jogador B que ganhou, e se não, é empate. Então, o código fica bem mais enxuto, mas, por outro lado, você precisaria pensar aqui todos nesses passinhos aqui, pensar, tipo, qual que é o relacionamento desse com esse, o que acontece no caso desse ganhar. Então, é uma ideia um pouquinho mais sofisticada. Eu acho que o jeito mais direto de fazer realmente era aqui com os ifs e o elses, eu imagino que é o que a maioria de vocês fez. Eu acho que é uma questão de escolher qual trabalho você gosta mais, né? Tipo, de trabalho de escrever mais ou de pensar, logicamente, mais demorado, uma coisa para ficar sofisticado o programinha. Mas de qualquer jeito, eu acho que é um trabalho equivalente, sabe? Então, sim. Esse daqui, por exemplo, ele pode ficar menor, mas esse código é mais difícil de entender, né? Também, tipo, a pessoa tem que parar e falar, por que isso daqui é o resultado? Ela tem que pensar em tudo isso daqui, principalmente que não está comentado explicando nada, né? Então, esse código aqui que você bate o olho, você não sabe por que ele funciona. Então, Sim. vantagens e desvantagens das duas abordagens. E ok, gente, me perdoem pelo atraso, meu Deus do céu, hoje o dia estava super complicado, mas conseguimos, pelo menos passamos pelos 5 exercícios que a gente precisava passar. O código está aqui todo no slide, se vocês precisarem, se vocês voltarem nisso, ficarem alguma dúvida, então, se vocês quiserem ficar
e fazer mais pergunta, mas quem quiser ir também, vocês já estão liberados para o almoço. Vejo vocês na quinta-feira. Na quinta-feira não vai ter esse problema de conflito de horário, aí a aula de vocês vai ser normal. Obrigadão aí, professora. Muito obrigado, Flávia. professora. Tchau, Até tchau. mais, até mais. Obrigado pela aula, Flávia. Até quinta. Obrigada, gente. Professora. Novamente, desculpem aí pelo Imagina. rolo. Imagina, até Tchau. quinta. Até. Oi, quem quiser perguntar algo, Eu digam. tenho uma dúvida em relação ao meu laboratório 1. Tipo, eu tava fazendo, só que eu lembro que tem uma parte que tinha que copiar de um Uhum. códigos, né? Tipo, A mais B, A mais B, essas coisas, de um outro lugar. Só que eu não copiei, eu só, tipo, escrevi. Tá errado? Porque, tipo, no Suzy, ele comentou como se tudo estivesse correto. E eu tava fazendo com um professor, assim, ele viu eu mandando. Ai, caramba. Tá, essa pergunta eu acho mais fácil você confirmar com os monitores na aula de amanhã, porque, assim, o objetivo no fundo desse laboratório era só você Porque no testar o Suzy deu sistema de tudo certo. submissão, né? Se você tá fazendo as operações corretas do jeito que ele tá fazendo, o meu entendimento é que se você não trapaceou, você não fez nada que não deveria fazer, você simplesmente pegou e fez os comandos que deveria ser, e aí passou em todas as entradas, isso deveria ser considerado correto, mas como não sou eu que vou corrigir, eu não posso garantir com 100% de certeza para você, né? Tudo bem. Então confirma com ele, mas eu acho que deveria estar correto, na minha opinião, isso parece correto. É, esse meu medo, né, de não dar certo. Porque quando eu enviei no Suzy, o Suzy deu como correto. Exato, porque tá produzindo a saída correta de acordo com cada entrada. A única coisa que eles não querem que vocês façam é, por exemplo, tem que dar 5 no caso de teste, e vocês pegam e dão um print 5, sabe? É isso que eles não querem. Mas se o caso de teste é 2 mais 3 e você dá print de 2 mais 3, sabe, da variável A, você, Assim, você por lê exemplo, a A igual variável. a 1, e B igual a 9, como tava lá. Eu, tipo, só passei pro coisa que eu não conseguia Isso, lê copiar do e colar. input, você leu do input certinho os valores das variáveis. Aí eu coloquei aí tipo, eu colocando os valores, né? A mais B, aí deu tanto. A menos B deu tanto. Eu fiz, tipo, igualzinho. Isso. Então, deveria estar correto, só confirma com os monitores, porque eles que corrigem isso, mas é pra tá ok, não vejo problema nenhum. Porque, eu acho que eu lembro que eu teve uma parte. Porque assim, eu copiei, colei e coloquei no lugar que eles falaram. Eu copiei todo o trabalho. Aí embaixo eu coloquei esses negócios. Tipo, embaixo eu coloquei esses negócios, tinha coisas escritas. Uhum. Porque o monitor, ele viu. Eu posso tentar abrir? Eu acho que eu tenho, não sei, deixa eu ver. Não, é pra tá ok. Eu entendi o que você fez. É só. Pode ser que nos outros laboratórios, né, o códigozinho. Acho que eu enviei o certo. Compensa baixar. Se eles falam que tem um código base que ajuda, compensa baixar, porque se eles estão dando ajuda para você fazer ali dentro, geralmente é alguma sugestão boa que eles estão dando. Eu posso tentar compartilhar aqui, professora? Pode. Deixa eu fechar o meu compartilhamento aqui e deixa eu parar a gravação também. Vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida? Posso? Eu ia comentar que eu fiz o código um pouco diferente daquele último do pedra, papel, tesoura. Então, vamos lá. Interrompi aqui.